Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast e onde já se viu não ter você aqui conosco, então compartilhe, ative o sinal e vem estar conosco aí. Quero agradecer desde já o nosso patrocinador oficial aqui, Comercial Leal. Acesse o QR Code e entre em contato você lojista e distribuidor que ele está disponível para melhor lhe atender. E hoje estou aqui com o Fernando Neto, terapeuta familiar e gestor de pessoas. Neto, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Mayara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com toda a equipe que está aqui com a gente. E para mim é um prazer poder contribuir, compartilhar com vocês algo que possa, de fato, fazer sentido para todos aqueles que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra e eu falei para ele que eu estou muito apreensiva, né? Porque é um mestre, né? Tem um dom dado por Deus. Tanto é que eu quero deixar claro para vocês que nós tínhamos um script aqui, nós iríamos adentrar em alguns assuntos mais abrangentes. Só que como o tema hoje é gestão emocional, então faz todo sentido nós utilizarmos casos, situações reais mesmo, que eu passei e passo no dia a dia e que você também daí passa para que faça sentido de fato. Porque se eu pegar aqui e fazer uma pergunta abrangente, a gente vai ser muito superficial. E como diz o nosso mentor, o mundo já está cheio de superficialidade. Então a gente quer trazer de fato algo que te confronte mais para o lado bom, que te encoraja a buscar o autoconhecimento. Neto, então vamos compartilhar aqui. Como lidar, eu que venho do ramo, trabalhei no ramo comercial, aonde a gente vê talvez, existe, né? Ah, porque você vende mais, outro vende menos, ou porque você fala mais. Tem aquele ditado, quem fala mais vende mais, mas também aparece mais e leva mais também. Como gerenciar melhor isso, essa questão do que o outro fala, que seja, às vezes, porque a Mayara se acha, porque ela, sabe, tipo assim, essas situações que às vezes eu ouço, não falo dentro do ambiente que eu trabalho, mas eu falo geral, como que eu posso administrar isso de uma melhor forma sem que afete quem de fato eu sou? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa fazer uma autoanálise. O que seria isso? Você se trata da forma que você se vê. Então, tudo isso tem a ver com a sua ótica. Da forma que você se vê, se for uma ótica negativa, é muito comum que as pessoas elas se comparem. Então, na verdade, ela sempre vai olhar para as pessoas como concorrente, exatamente com medo de perder. Mas ela, em nenhum momento, ela tem esse conhecimento de entender de que, assim como você, como outra pessoa, também teve um bom desenvolvimento, ela também pode ter. Então, a ótica dela é tão negativa a respeito dela, que, na verdade, ela mesma se impede de alcançar, de quebrar tabu e até mesmo de conhecer aquilo que ela não sabe. Então, isso tem tudo a ver com o quê? Vamos lá. Você pergunta para uma pessoa, quem é você? O que ela sabe sobre ela? Normalmente, as pessoas elas vão dizer o seguinte, eu sou vendedor, eu sou médico. Não. Não é o que você faz, quem você é. É a sua origem, a sua essência. Então, quando você começa a entender um pouco sobre você, é muito comum de que você vai começar a mudar sua ótica a teu respeito. Então você vai começar a enxergar condições, possibilidade, inteligência, capacidade, que tudo isso todos nós temos. Simplesmente precisamos desenvolver isso, mas para eu desenvolver isso, é claro, eu preciso entender algumas coisas sobre mim, entender o que eu penso sobre mim e entender o que eu guardo em mim. Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, muitos, elas estão vivendo muito mal. Por quê? Porque elas estão fazendo de si um depósito de lixo. Elas aceitam tudo que chega até ela. Então, quando a gente fala sobre gestão emocional, eu preciso entender primeiramente uma coisa. O quê? O que eu sei sobre mim e o que eu guardo em mim que, porém, não serve para nada. O porquê que eu me comparo tanto com as pessoas. O que me leva a fazer o que eu faço. O que me leva a pensar o que eu penso. Então, tudo isso é autoanálise. Não tem como você saber algo de você se você, primeiramente, não se analisar e entender. Pera lá. E o que eu estou fazendo hoje em questão do mercado, em questão de vender, em questão de produzir, o que eu posso fazer de diferente? Eu posso muito bem pegar você como um grande exemplo, ser humilde de entender, peraí, Mayara, qual foi a técnica que você usou? Porque eu acho muito bacana a forma que você aborda. Não quer dizer que ela não tem capacidade, quer dizer que ela tem menos entendimento que você. Então as pessoas, elas confundem exatamente o quê? Não ter entendimento com capacidade. Capacidade está com busca, está relacionada à busca. E não ela se fechar no mundo dela e dizer, poxa, ela pode mais do que eu. Não. Se ela pode mais do que eu, porque na verdade ela buscou mais do que eu, então eu vou fazer o mesmo.
Mas aí se a minha ótica for negativa, eu me respeito, vou fazer o quê? Então eu vou me impedir, vou me fechar, vou entrar no meu casulo e dizer, poxa vida, eu não consigo. É só para Maiara mesmo? É só para aquela pessoa? Eu não consigo, eu não posso. Pode. Todos nós nascemos para poder. Somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que entender o que é imagem, aquilo que se parece. O que é semelhante? Estamos falando sobre essência, sobre origem. Deus colocou em nós exatamente tudo que é necessário, tudo que nós precisamos para nós evoluirmos. E a ciência prova isso o tempo todo. Então, infelizmente, o que leva a pessoa a pensar dessa forma, Maiara, é exatamente a ótica que ela tem a respeito dela. Você acredita que o passado, porque eu falo assim, às vezes a gente fica, e se eu podia ter feito isso? Igual ontem até o André estava conversando, né? Você tinha que fazer isso, se você fizesse isso, se você fizer aquilo. Aí eu falei para ele assim, tá, mas se eu tivesse, mas a situação não é essa. O que eu tinha que fazer eu já fiz, já foi. A nossa situação real hoje é essa. Então não vai adiantar o que você está falando, se eu tivesse, se... Não vai adiantar, porque a nossa situação é essa. O que nós vamos fazer? Como que eu consigo mudar, fazer com que ele enxergue isso e eu também, às vezes, enxergar isso de uma forma que me ajude, sem ficar voltando, sem sempre ficar, igual você falou, que a comparação ela é injusta, sem ficar voltando para o passado, como, sabe, assim, que eu vejo que o passado, ele ajuda, mas também ele atrapalha. Eu costumo dizer que o passado, ele interfere no nosso presente, a partir de quando está relacionado ao nível de importância que você dá para ele. Então, o passado ele serve para duas coisas. Para as pessoas que sabem ser gestora, ela vai pegar o passado como exemplo. E para quem não é gestor, ela pega o passado como causa. Então, ela sempre vai ter o passado como uma ferramenta, entre aspas, ok? Para ela ficar sempre se culpando, julgando ou até mesmo se autoconvencendo de que ela não consegue. Porque um dia não deu certo, porque um dia você falou isso, porque um dia você me machucou. Peraí, foi um dia. Um dia eu errei, mas um dia eu também tenho a condição de melhorar. Então, quando eu me prendo no passado, eu me fecho, ok? E não me dou a condição de viver o hoje. O hoje é maravilhoso. Hoje mesmo eu fiz nos meus stories, eu estava falando sobre o dia de hoje. Então, cada dia é um dia. E nenhum dia é igual ao outro. Então, cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma nova etapa que faz parte do ciclo da sua vida. Só que vai depender das suas decisões. E para você tomar uma decisão cabível, mais assertiva, é claro que tem a ver com o quê? Com aquilo que você armazena em você e com aquilo que você dá importância. Então, se o passado para você é importante, então você anula teu presente. E você vive o tempo todo remoendo, comendo porcaria daquilo que um dia não deu certo. E aí você pensa o seguinte, poxa vida, um dia não deu certo, eu já tentei, ou tive uma experiência negativa, ela se fecha naquilo. Por quê, Maiara? Presta atenção nisso, gente. Tudo começa por aquilo que você alimenta. Como assim? Se você alimenta algo para a sua vida, tanto bom quanto ruim, você passa a acreditar. Por quê? Por causa dos excessos. Então, como que acontece uma neuroplasticidade? Tudo aquilo que é repetitivo, chama-se loop do hábito. Tudo aquilo que você faz muitas vezes, com muita busca, com muita veemência, é muito claro de que o teu cérebro acostuma, vamos dizer dessa forma. E depois disso você torna-se um caminho neural. Então, o início de tudo, o teu cérebro produziu sinapse. O que é isso? Começou a produzir novos neurônios. Só que, entretanto, você forçando essa barra, sendo uma pessoa insistente naquilo, o teu cérebro vai expandir. E aí você passa a acreditar que você é aquilo que você alimenta. Olha como que chama, olha isso aqui, gente. Então as pessoas, elas não sabem ser gestora de si mesmo, porque ela enquadra a vida dela mediante as dores. Gente, todos nós passamos por dores e por prazer, faz parte da vida. Só que você passa a alimentar algo e você acredita que você é aquilo. Ou seja, puxa vida, eu realmente não consigo, realmente esse passado é terrível, já tentei isso várias vezes e minha vida não tem mais jeito. Tem jeito. Então, primeiramente, ela alimenta. Número 2, ela passa a acreditar. Número 3, ela começa a se ver. Aí ela tem uma ótica a respeito dela. Ela se vê exatamente da forma que ela alimenta. Depois disso, sabe o que acontece? A pessoa passa a se tratar. E depois, para lascar tudo, ela se torna exatamente aquilo que ela vem alimentando, acreditando, se vendo e se tornou. Infelizmente, Maiara, muitas pessoas, por falta de gestão emocional, elas têm vivido num ciclo, num loop,
do hábito ruim, exatamente porque, de uma forma imperceptível, ela dá mais ênfase para aquilo que já aconteceu, por aquilo que poderia acontecer. E essa questão da gestão emocional, ela sempre vai se referir para nós, porque eu vejo que a gente sempre quer tratar o emocional olhando para o outro. E esse é o maior erro. Em que momento você fala que é imperceptível ou em que momento que você acha que eu vou conseguir entender isso? Que a gestão emocional sempre vai se referir à minha pessoa e não ao outro. Vou te dar uma situação. Sempre quando eu me relaciono com as pessoas, algumas pessoas novas, elas sempre têm uma crença da minha personalidade. Porque alguém já falou pra ela, ó, a Mayara é exigente, a Mayara é chata, a Mayara, pra trabalhar, ela é assim, assim, assado. E a pessoa ela já cria uma resistência sem ela ter nenhum contato comigo. Ao ter esse contato comigo, às vezes ela é meia áspera, às vezes ela é meia grossa, às vezes ela passa a ser sem ser educação, sem ela perceber. Às vezes, só que eu sinto isso. Isso está relacionado à minha ilusão ou está relacionado àquilo que foi criado no emocional dela? Vamos dar um exemplo. Nós temos 2 exemplos aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que, sei lá, aquele rapaz ali, ele vai lá e fala assim pra mim, ó, ô Neto, é o seguinte, cara, vai vir uma pessoa aqui, chama Mayara, cara, é uma pessoa insuportável, que, olha, eu já tive alguns problemas com ela, assim, sem assado. Se eu gosto dele, quando você chegar até mim, eu já vou me fechar. Por quê? Eu dou crédito pra ele, eu acredito nele. Então, só que eu não procurei saber que ele não gosta de você porque ele tem alguma coisa, você evolui, você tem alguma coisa que incomoda ele. Entendi. Mas como eu conheço ele, eu pré-julgo. Então, já de início, eu já vou te tratar da forma que ele falou. Ali eu já construí uma imagem tua. Entendi. Infelizmente. Tá? Só que, por outro lado, tem o lado positivo de sair. O quê? Veja bem, se a pessoa é gestora, eu vou perguntar sempre pra ele, escute, o que te levou a não gostar dela? O porquê você se incomoda com isso? Você já buscou aprender alguma coisa com ela sobre isso? Você já procurou entender o porquê ela faz isso? Não, nunca. Então o que acontece? Normalmente esse pré-julgamento está relacionado àquilo que a pessoa sente. Não tem nada a ver com o próximo, tem a ver com ela. Ela mesma. Então ela transfere para os outros aquilo que ela não se resolve. E isso está cheio de gente assim. Por quê? Elas não têm esse autoconhecimento, Mayara. Como a gente fala sobre gestão emocional, não tem como eu falar sobre gestão emocional antes de fazer uma autoanálise. A Bíblia é muito clara, Salomão diz o seguinte, porque assim como o homem ele pensa, assim ele se torna, assim ele é. Ou seja, eu me torno exatamente aquilo que eu acredito, mas para eu acreditar eu preciso alimentar. Então quando você acredita em algo, você se fecha. Então você não se dá a oportunidade de conhecer quem é a Mayara. Eu me fecho mediante aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho. E aí eu me torno arrogante, pelo simples fato de eu achar, acreditar e não dar uma oportunidade de conhecer verdadeiramente quem é você. Agora vou entrar fazer uma pergunta um pouco meio polêmica. O Neto, ele já deu mentoria pra mim, né? E ele me conhece bem a fundo, por isso que a gente está adentrando aqui. Como que eu consigo evoluir, Neto, no aspecto, a gente já falou sobre isso, de quando eu tive uma ferida no passado por pessoas que eu amei muito, né? Que eu tinha um carinho, uma admiração, que nunca foram números para mim, que eu nunca usei disso para se auto-beneficiar, que de fato pessoas que conviviam comigo, gostavam dentro da minha casa e que de repente por uma decisão, uma escolha minha de não estar em determinado lugar ali com elas, acabou. Tipo, a Mayara acabou e eu já fazer dentro daquilo que eu posso, dentro das minhas condições humanas, de sentar, tentar conversar, pedir desculpas e isso não ter uma resposta do outro lado e talvez ver as pessoas falando algumas coisas, não tendo coerência com aquilo que elas falam. Isso é uma coisa que eu sofro, que isso me incomoda. Tipo, a pessoa tá falando disso, ela tá falando de amar o próximo, ela tá falando de liberar perdão e tal, mas eu fiz a minha parte e ela não consegue. Ela fala e não consegue viver aquilo que ela tá falando. Isso pra mim é muito difícil de eu conseguir conciliar isso. E às vezes eu sofro com isso ainda. Às vezes tem momentos de dias ruins que eu me pego nesse buraco, entendeu? Como conseguir administrar isso talvez de uma melhor forma?
para que isso não venha cair, sabe, à tona, às vezes, porque eu amo essas pessoas, sabe, eu tenho amor por elas. Talvez essa vai ser a melhor pergunta que você fez aqui. Por quê? Vamos lá. Eu costumo dizer sobre lamber feridas. Você precisa ser bem resolvida, ok? Primeiramente, você não tomou a decisão? Sim. Ok. Essa decisão, ela teve que ter uma base, certo? Certo. Toda decisão tem que ter uma base. Por que uma base? Essa base tem que estar relacionada a quem sou, ao que posso e o que tenho. Nós temos 4 poderes. Preciso, quero, posso e faço. Preciso, quero, posso e faço. Ok. Quando você faz algo que atende às suas necessidades, ou seja, que é aquilo que você precisa, todas as outras coisas que você for fazer, você sempre vai fazer de uma forma coerente. Lembrando que não é egoísmo, chama-se seletividade, ok? O que seria essa seletividade? É você ser autorresponsável. É você se responsabilizar por você e por suas decisões. Lembrando que a sua decisão, ela teve uma base. Então, quando você tem a certeza do que você fez, então, por exemplo, pedir perdão. Pediu perdão? Pedi. Mas a pessoa está remoendo. É problema dela. Você tem que ser resolvida e entender que eu não preciso ficar lambendo feridas. Por quê? Porque eu já me resolvi sobre isso. Já pedi perdão, já me retratei. Se a pessoa não quer perdoar, porque o problema agora já é com ela. Ah, mas você não sabe o volume que criou na vida dela. Eu até entendo que pode ser grande ou pequeno, mas também cabe do outro lado da pessoa entender que você foi humilde, você pediu perdão, você se retratou. Agora você pode fazer mais o quê? Então você tem que ser a primeira pessoa a entender e acreditar de que você foi verdadeira com aquilo. E não ficar tentando buscar com que as pessoas te aprovem e te aceitem. Você tem que ser a primeira pessoa a se aprovar, por você saber que você está sendo verdadeira. Esse é o ponto fundamental. Ou seja, lamber feridas é somente para aqueles que não sabem nada sobre si. Uau, 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 uau. Neto, tem alguma coisa que você me conhecendo que nós poderíamos compartilhar aqui com o pessoal, assim, que a gente poderia falar, que é uma coisa que pode ajudar o pessoal aqui, que talvez a gente não falou, nós não adentramos, me conhecendo do jeito que você me conhece. Falar de você? É, como exemplo, para usar como exemplo. Vou falar então. De você. O coração que você tem. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas se sentem exatamente incomodadas da forma que você serve as pessoas. Porque a Maiara, ela tem o jeito dela ser, desse jeito de ser, de ir pra cima e falar alto e tudo mais. Só que por outro lado tem uma Maiara que luta pelo teu próximo. Então você é um exemplo disso. Obrigada. E nós comentamos sempre isso, nós sabemos de fato. Você tem um coração, Maiara, que as pessoas se invejam. Por quê? Porque na mesma proporção que você tem para lutar para você, você também luta na mesma proporção pelos outros. Então, não sei se você entende sobre isso, Maiara. Às vezes eu até me frustro um pouco. Você se frustra por quê? Porque você espera alguma coisa. Mas entenda uma coisa, como a Bíblia diz, Jesus diz o seguinte: ame teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós temos uma certa dificuldade de entender o que seria amar meu próximo como a mim mesmo. Vamos ser maduros aqui. Ele fala amar o próximo como a mim mesmo porque eu sou o ponto de equilíbrio do amor e do relacionamento. Então veja bem, eu vou fazer para Maiara como se eu estivesse fazendo para mim. E isso é o suficiente. Então eu preciso entender que ninguém, Maiara, vai fazer na mesma proporção que você. Ninguém. Às vezes você fala assim pra mim, eu vou lá então, lá com o Neto e tal, eu vou fazer um café pra ele. Aí você vai lá e faz um café, aquela mesa maravilhosa, coloca as frutas que eu gosto e tudo mais, beleza. Aí você vai na minha casa, vou fazer um café pra você. Vou colocar um café preto, um pão aqui com manteiga só e um pãozinho de queijo. Aí você sai de lá pensando assim, caramba, olha a forma que ele me tratou. Lá na minha casa eu fiz um banquete pra ele. Por que ele fez dessa forma? Porque eu não tinha. Eu dei o meu melhor. Então, nem sempre as pessoas vão fazer por você na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, às vezes, as pessoas, como você está dizendo, eu me frustro, por quê? Porque eu acho que a pessoa ela tem que reconhecer, e não vai. Por quê? Ela reconhece, mas é no tempo dela, do jeito dela. Na condição dela. Não só na condição, mas na forma que ela se vê. Entendi. Entende? Então, o que acontece? Te dei o copo? Dei. Conforme a Bíblia diz,
O que uma mão dá, a mão direita dá, não deixa que a outra não precisa saber. Ou seja, eu não estou fazendo por você simplesmente para te agradar. Estou fazendo porque eu sei qual é o meu propósito nessa terra, de poder servir. Amar, perdoar e servir. O ser humano vive em torno disso, amando, perdoando e servindo. O tempo todo. Nós estamos amando, perdoando e servindo. Você vai ao mercado, alguém te serve. Você vai abastecer o teu carro, alguém te serve. Você vai numa padaria, alguém te serve. E automaticamente nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos servindo as pessoas o tempo todo. Então, o servir faz parte de quem nós somos. Agora, o receber faz parte de quem ele é. Já não tem mais a ver comigo, tem a ver com ele. Neto, esse Neto é zica. Neto, fala pra nós como que as pessoas, você dá as mentorias, além de dar as mentorias pessoal também, você faz a mentoria para as empresas, como que as pessoas te procuram na rede social, conta um pouquinho do seu trabalho para que as pessoas também possam te buscar, conhecer. Porque aqui a gente fica, gente, com o Neto, eu falo, nossa, já passou 1 hora, já passou meia hora, que você nem vê passando. E assim, ele vai dando umas, né? Você nem vai sentir, mas vai levando, mas no bom sentido, né? Cuidado e amor, porque aprendo muito com você. Como que as pessoas fazem para te procurar? Qual é o segmento que você aborda? Fala aí para nós. Tá. Eu tenho a minha rede social, que é o meu Instagram, que é @ofernandoneto, @ofernandoneto, tá? Ali eu tenho uma live todas as segundas-feiras, todas, onde eu falo sobre gestão emocional, falo sobre espiritualidade, falo sobre área comportamental, falo sobre casamento. Então, todo assunto abordado é dentro daquilo que nós vivemos no dia a dia. Então, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós temos uma live marcada no meu Instagram, @ofernandonetooficial. Outra coisa importante que você perguntou. O que leva a fazer tudo isso, Mayara? Eu já faço isso há 26 anos. 26 anos. Quando eu comecei a entender de que a vida, ela faz sentido quando você entende que a sua vida, ela foi feita para fazer sentido na vida de alguém. Eu comecei a entender exatamente as características de Jesus. Se nós formos fazer uma analogia de Jesus, o tempo todo ele amou, perdoou e serviu. Até mesmo no momento em que ele entregou-se à morte, ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O que isso quer dizer? Eu fiz exatamente tudo o que eu podia por essa humanidade. Jesus morreu servindo. Ele perdoou os caras que foram ali e zombaram dele. Ele disse o quê? Pai, perdoe porque eles não sabem o que faz. Então ele estava dando a vida dele em prol de nós para que nós pudéssemos ter a mesma vida que ele na eternidade. Então, o que leva a gente a fazer o que a gente faz? É exatamente você entender que a sua vida só faz sentido quando você fizer sentido na vida de alguém. Como eu sempre falo, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. E isso é o que faz sentido para mim. E é esse o objetivo também aqui do podcast, é o que você falou antes da gente começar, o Neto fez uma oração. E eu sempre falei isso aqui, que o objetivo do programa, lógico, a gente vai ganhar seguidores, um dia você vai ganhar dinheiro através disso, mas tudo vai ser uma consequência. Mas que o objetivo aqui, de fato, é que nós conseguimos alcançar pessoas que façam sentido para elas de fato, que eu possa ajudar, que eu possa servir em conhecimento, em experiência e também aprender. Porque a gente também aprende depois com o comentário que as pessoas falam, coisas que talvez a gente não entendeu. E eu sou muito grata. Agradeço você mais uma vez pela sua participação. Eu aprendo muito com você, não só como na parte de mentoria, mas como pessoa, porque o que você fala aqui, de fato, é o que você vive. E isso vivendo, gente, é errando, é acertando, é aprendendo, é corrigindo. O Neto não é o perfeito, não é o sabe tudo. Tem uma humildade de ouvir, né? Eu aprendo muito com ele o tempo de ouvir, o tempo de falar. Tô tentando colocar isso mais em prática, porque às vezes até a minha forma expressiva, né, de querer falar tudo, eu posso falar, mas vai ter a hora, para quem, e vai ter coisas que eu não vou precisar falar. Que às vezes o silêncio vai responder por si só, e muitas das vezes a própria justiça de Deus vai responder por si só. Isso é nas pequenas coisas, não estou falando que a justiça de Deus vai ser nas grandes coisas, não. Então eu sou muito grata. Quero te agradecer o seu tempo, a disponibilidade, todo o seu conhecimento e que você que está aí, que se sentiu encorajado, né? Nossa, quero participar. Participa, a live é gratuita, toda segunda-feira, às 8h, não tem nenhum custo. Você aprende, você compartilha, ajuda alguém também que está passando por algum momento difícil. E aí depois sim, se fizer sentido, não, eu acho que eu
preciso buscar isso mais de uma forma mais profunda, chama o Neto, entre em contato, aí ele vai passar o endereço do escritório dele, aonde que ele atende, tudo certinho, que eu tenho certeza que vai ajudar e edificar a sua vida, porque muito mais que o conhecimento é teórico, né, que ele adquiriu ao longo desses 26 anos, é tudo aquilo que Deus entrega para ele, que é o espiritual todos os dias, porque é um cara que busca, Você vai acompanhar ele na rede social, você vai ver ele todo dia, né? É uma palavra nova, e é lá no fundo da casa dele mesmo, lá naquela paisagem, ó, o Monte dos Verdes. Deu uma paradinha esse tempo atrás, mas está voltando, quando não está fazendo os montes, está dentro do carro, mas está todo dia se alimentando. E acho que essa é a maior inspiração que eu tenho para mim, dele, que é essa busca, né? Sedenta pela palavra, por aquilo que Deus entrega todos os dias, porque não é fácil. Porque assim como nós tem dia que está desanimado, tem dia que ele também está. E eu creio que, às vezes, aquele que está mais vai ser o dia que vai ajudar eles a erguer um pouquinho. Às vezes, com o meu jeito doido, chego lá, mais raro do céu. E assim vamos caminhando. Obrigada, Neto, mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a Deus, primeiramente, e a você, Mayara. Parabenizar pelo seu trabalho, tá? Eu, por conhecer você, eu tenho certeza que você está fazendo isso com a intenção de ajudar as pessoas, de ser útil, né? E o desejo do meu coração é que o seu trabalho alcance vidas e vidas e que, de fato, possa mudar e transformar, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando força, saúde, capacitando. Amém. Mudar eu, né? Cada vez mais, para que depois a gente consiga... Deixa eu falar uma coisa, então. Mudar eu. Mudar eu. Presta atenção, gente. O que é mudar eu? Você está me perguntando? O que é mudar eu? Não é mudar porque você falou que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos entregou. Mas é talvez reconhecer aquilo que Deus entregou com essa minha busca, eu falo agora, pessoal, espiritual mesmo, e colocar isso em prática. É tirar cada vez mais o eu, do meu eu, e deixar com que a glória de Deus vai se manifestando, e isso vai se manifestar quando eu consigo me calar, quando eu consigo ouvir mais. Eu vejo dessa forma. Sim. Esse aí é o comportamento, mas ele não é o suficiente. Por que não? Mayara, nós temos que fazer uma drenagem, literalmente. Por que as pessoas têm dificuldade de se desvencilhar das dores? Porque ela usa a dor como um sistema de defesa, como um motivo dela continuar exatamente se justificando porque tem dor. Certo? É muito mais pesado ela carregar essa desgraça toda do que ela drenar. Mas só que se eu drenar, eu não tenho mais motivo de falar. Então as pessoas ela usam da própria dor como sistema de defesa, ou seja, eu uso a dor para justificar o porquê que eu não mudo e também para te acusar. Infelizmente, as pessoas vivem dessa forma e elas não se analisam. Então, como é que é mudar eu? Primeiramente, é uma coisa muito simples, uma pergunta muito simples. Analise, coloque no papel, escute isso. Coloque no papel tudo aquilo que você guarda em você. De verdade. A forma que você pensa, sobre o que você guarda em relação ao passado, aos seus relacionamentos, sobre as suas frustrações, decepções, aos seus erros. Coloque tudo no papel. Beleza, coloquei no papel? Ok. Agora a pergunta é, o que você guarda em você que serve para alguma coisa? Vai chegar que mais nada. Se não serve nada, mete o pé. Sai fora, rapa fora. Então você não tem que guardar para você aquilo que não te faz sentido. Então para de ficar guardando aquilo para você se justificar e ter aquilo como sistema de defesa, o motivo do que você não muda. Quer mudar? Não mude pelos outros. Quer ser transformada? Não se transforme pelos outros. Entenda que você é a única pessoa responsável por você. Esse é o primeiro ponto da terapia, quando ele começa, é verdade. Neto, obrigada. Galerinha, obrigada. Esse foi o programa dessa semana. Segue o Neto, que o cara tá aqui disponível para ajudar a servir a gente. É um cara que eu aprendo muito, como eu já falei. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.